Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez. Bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, o painel Técnicas de Persuasão para alavancar suas vendas, com o presidente da Urnas Rigon, mentor, palestrante e escritor Leandro Rigon, a CEO da Escola Rede Mulheres que Decidem e presidente do Instituto Rede Mulheres que Decidem, Priscila Queiroz. E o fundador do Brain Power, a Academia Cerebral, e criador do método Reprograme Seu Cérebro e Neuropersuasão, André Buri. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo, o maior congresso de marketing digital, empreendedorismo e inovação. É um prazer estar com vocês aqui. E eu sou Priscila Queiroz, eu sou mentora comercial, treinadora de equipes, CEO da Rede Mulheres que Decidem e estou aqui muito feliz porque hoje, nesse nosso painel, um painel especial falando sobre a persuasão e como a persuasão pode alavancar as suas vendas. Olha que tema bacana! E para comigo aqui estar, eu tenho a honra de convidar dois amigos queridos, o Leandro e o André. Sejam muito bem-vindos a esse nosso Summit. Olá, Bebê, tudo bem? Tudo Vai, André, ótimo. tudo certo? Tudo perfeito. Tudo bom, gente? Prazer aí, prazer imenso estar aqui com vocês. E para a gente começar, eu queria ouvir sobre você, Leandro.
Então, satisfação enorme estar aqui participando desse trio, né? A gente vai falar hoje sobre assuntos muito interessantes. E eu sou o Leandro Rigon, eu sou presidente da companhia Urnas Rigon, também sou mentor, sou escritor, palestrante e principalmente um empreendedor como você. Seja muito bem-vindo. E você, André? Muito bacana, obrigado, muito feliz aqui, bem animado de falar desse assunto, né, tão importante, acho que para todo mundo que está no mundo do empreendedorismo, tão importante para mim e, na real, para qualquer pessoa, né, porque a persuasão, ela é fundamental para o processo de vendas, mas é o processo que, de fato, faz parte do nosso dia a dia, que é a comunicação. Então, a persuasão, ela faz com que a gente consiga se comunicar de um jeito mais instigante, mais desejado pelas outras pessoas. Então, estou muito feliz de fazer parte desse painel. Bom, meu nome é André, eu sou o fundador do Brain Power, Academia Cerebral, sou empresário, palestrante, sou professor, enfim, mestrando em neurociência, neuropsicologia, e neurociência, cérebro é de fato a minha grande paixão, e dentro do Brain Power tenho duas grandes vertentes, tá? Entender o próprio cérebro, né, para você saber como é que você muda padrões, hábitos, atitudes, comportamentos, e uma outra vertente que é exatamente o que a gente vai discutir muito hoje, né, como você pode ativar o cérebro de um terceiro, de uma outra pessoa. Então, estou muito animado para esse bate-papo que a gente vai ter. E bom, já que a gente está falando de cérebro, já que a gente está falando de alavancar vendas, eu quero aproveitar e abrir esse painel para perguntar para você que está aqui hoje nos assistindo, quais são as maiores dificuldades que você sente na hora de trazer um cliente para entender o que você faz. Ou melhor, fazer sentido para esse cliente que o que você está oferecendo, seja na área de serviço, seja na área de produto, ou seja na área da saúde, vai ajudar na transformação, ou melhor, né, que esse cliente vai se sentir satisfeito com aquilo que você está oferecendo. E para falar sobre isso, já que a gente está falando sobre vendas e a gente está falando sobre cérebro, eu queria que o Leandro contasse um pouquinho como é que ele enxerga hoje, dentro do marketing digital, que a gente está aqui, por exemplo, né, nesse ambiente, como é que você vê o processo de venda? Ele mudou ou ele continua igual a, sei lá, há 20 anos atrás? O que você acredita nesse sentido, Leandro? Pergunta interessantíssima, Priscila. No final, vocês vão entender que eu vou falar de um assunto um pouquinho mais, descer umas camadas para falar sobre a parte de marketing, o que verdadeiramente eu entendo sobre marketing. Mas mais do que tudo, eu me considero um insatisfeito pela forma como as empresas atendem pessoas que decidiram tirar o dinheiro do seu bolso e entregar para essas pessoas. Porque veja bem, as pessoas elas não compram produtos ou serviços. O que elas compram é uma solução para um problema, ou ela está comprando ali uma realização de um desejo, não é verdade? Então, se você parar para pensar que o que vai decidir, o que vai para ela pesar no momento de decisão sobre o que é barato e o que é caro, muitas vezes não tem nada a ver com o preço, mas sim com o quanto vai resolver o problema dela ou o quanto vai satisfazer, né, o desejo dela. Então, o barato e o caro está muito relacionado a isso, porque, afinal, ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém iria pagar algo, né, que percebe que não vale. Aliás, tem um ditado que fala que tempo é dinheiro. Eu não concordo com isso, porque para mim tempo é vida, né? O dinheiro você recupera, o tempo de vida você não recupera mais. Então, se no momento do atendimento eu não entendo realmente o que a pessoa quer, eu não entrego a solução real do problema dela, eu estou fazendo o cara perder as duas coisas. Está perdendo tempo de vida e está perdendo dinheiro. Então, assim, é entender que o cliente não compra. Ele vai na empresa para tomar uma decisão. E eu vejo muitos profissionais que ainda acreditam que atender bem o cliente é proporcionar desconto. É entregar para o cara aquele famoso descontinho. Às vezes o cliente nem pede, o cara já vai logo oferecendo desconto, porque ele entende que isso vai deixá-lo feliz. Pode momentaneamente dar uma sensação de ganho, mas quando a pessoa começa a perceber que talvez não era o produto adequado para ele, que talvez não solucionou o que ele buscava, quanto vale de verdade esse produto agora, se ele não resolveu o meu problema? Porque você veja que as pessoas têm essa predisposição de dar desconto porque
Você não precisa ser um gênio para dar desconto. Qualquer um dá desconto. Mas você precisa ser muito bom para você agregar valor, não é mesmo? E mais, optar por dar desconto, gente, é você dizer para o cliente, olha, estou nem aí para você. Eu não estou interessado no que você quer. Eu estou mais preocupado em fazer essa venda e bola para frente. É desistir de resolver o problema do cliente. Mais do que isso, é desistir do relacionamento. Porque vendas é relacionamento. É você entender a outra pessoa, você estar ali disposto a ajudar. Antigamente, vendedores eram aqueles que chegavam até o cliente e apresentavam produtos que o cliente não conhecia. Apresentava coisas que o cliente não conhecia. Hoje está muito fácil, está na palma da mão. Todo mundo tem informação. Então, acreditamos que a nova função do vendedor hoje não é vender, é orientar. Então, tira vendedor e coloca um orientador. É entender o que a pessoa quer para ir, através dos produtos que eu tenho disponível, ofertar o que soluciona o melhor custo-benefício, né? Ou a melhor resolução do problema, e aí sim agregar valor à vida da pessoa. Veja que, Priscília e André, a gente está vivendo a era do encantamento, né? Cuidar da experiência do cliente é fundamental. Aí as pessoas falam, mas na nossa empresa a gente atende bem o cliente, né? A gente atende bem o cliente. Gente, o que é atender bem? Cordialidade, responsabilidade, pontualidade, isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. O atender bem, tem muitas pessoas que entendem que fazer tudo, né, mais ou menos bem, tá tudo certo, o cliente está satisfeito. E cada vez mais o Severino, né, o faz tudo, ele vai ter menos espaço. Por quê? Porque as pessoas não querem uma pessoa que faz muitas coisas mais ou menos. Eles querem uma pessoa que faz poucas coisas, mas que dá um show naquilo que ele faz. Que ele realmente é acima da média. Que ele é uma autoridade. E para você ser uma autoridade, você precisa realmente ser excepcional naquilo. O mundo está cheio de nota 7, né? Ninguém mais aguenta a pessoa atender de forma mecânica. Todo mundo quer se sentir exclusivo. As pessoas querem se sentir VIP, né? Então, sentir que está me atendendo, eu, não atendendo a mim como atende todo mundo. O cliente amadureceu. O cliente ele não se impressiona mais com um logotipo bonito. Né? É muito mais do que isso. Bom, provoquei um pouco da dor aqui, né? Mas vamos lá. Mas Leandro, então, o que faz? O que fazer, então? Bom, veja só. Eu busco uma frase lá do Alvin Toffler, que ele falava que o analfabeto do século XXI não era aquela pessoa que não sabia ler e escrever. O analfabeto do século XXI é aquela pessoa que não sabe aprender, desaprender o que aprendeu e aprender novamente algo diferente. Porque o mundo está nessa transformação. As pessoas mudam, as expectativas mudam, as necessidades mudam. Então, você abandonar velhos hábitos para construir outros hábitos é fundamental no processo. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, vou falar aqui uma crença limitante, que no primeiro momento você pode até discordar, mas você vai entender. Gente, não ame o que você faz. Não ame o que você faz, isso mesmo. A partir do momento que você ama o que você faz, dizendo você amando como você faz sempre da mesma forma. Você não muda, você não inova, você não entrega novas possibilidades para o cliente, você não surpreende o seu cliente. O que você tem que amar é o propósito pelo que você faz. Quando você ama o que você faz, você engessa. Mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, então eu não vou mudar, vou fazer assim. É aquela máxima, né, de Gabriela, né? Nasci assim, morri assim. Enfim, não ame o que você faz. Ame o propósito e aprenda a fazer de formas diferentes, porque aí você vai conseguir surpreender o cliente e, principalmente, uma frase que eu sempre uso, é entender para atender. Primeiro, você precisa entender o que o cliente quer. Entender o perfil do cliente para depois poder abrir a boca e sugerir qualquer coisa. Como é que você sugere algo para alguém que você não compreendeu? Qual que é o melhor diagnóstico? Como um médico vai dar o diagnóstico dele para um paciente? Ele faz uma série de perguntas. É uma entrevista para compreender a pessoa e aí depois eu poder dar o meu diagnóstico, né? Então, entenda que você não trabalha com produtos, você não trabalha com serviços, você trabalha com pessoas. Entender de pessoas
Logo, é fundamental. Bom, Leandro, entender de pessoas nem se fala. Oi. E deixa eu Pode aproveitar esse gancho que você está falando, porque quando você traz esse assunto da importância de se pensar mesmo em como atender bem e esse poder da decisão que a gente tem que dar para as pessoas, eu sempre fico imaginando que um dos assuntos que podem mudar demais é a forma como a gente pensa. Ou seja, não adianta nada eu continuar fazendo as mesmas coisas, porque, evidentemente, eu vou ter os mesmos resultados. Então, tudo parte do cérebro. E aí, por falar em cérebro, eu gostaria de ouvir o André, que é ali um especialista em cérebro, para que ele falasse um pouco para a gente em como é que a gente acaba atuando com a decisão em relação ao nosso cérebro. Ou seja, isso é uma coisa mecânica também, como disse o Leandro, ou a gente consegue fazer uma condução mais, ou seja, mais nossa, né? Não, vem aqui, cérebro, chamar na chincha, como a gente fala. Total. E ajudar as pessoas no processo decisório delas também, né? Porque, querendo ou não, a gente está aqui no mundo para ajudar as pessoas. E a gente convive, vou até pegar alguns ganchos que o Leandro deixou, e obrigado pela pergunta, Pri. Mas acho que assim, o grande ponto é que a gente de fato vive ao redor de pessoas que querem conhecer coisas novas, pessoas novas, serviços novos, lugares novos, querem viajar para lugares novos, enfim, as pessoas querem ter acesso, né, a coisas que elas de fato não conhecem. Só que, olha só que interessante o exemplo que o Leandro deu. Ele falou muito sobre ser um vendedor, mas não ser um vendedor, né, e ele deu o exemplo do médico. Um médico, né, assim, na real, todo mundo é vendedor, né? Só que se a gente for pensar, um médico, apesar de ser também, porque ele está lá vendendo o seu serviço, a gente paga e fica esperando para receber a atenção do médico, né? A gente paga e não é barato, né? Especialmente medicina hoje em dia especializada acaba sendo caro, você paga e fica lá esperando. Agora, se você chega para alguém e se apresenta como um vendedor, a pessoa quer fugir de você. Então, você imagina, pega o telefone, faz o experimento de fazer uma breve ligação e falar, olha, eu sou o vendedor, a pessoa já quer desligar imediatamente, ela não tem nem um minutinho, né? Agora o médico não, a pessoa paga e fica lá esperando. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que um médico, ele está lá à sua disposição para resolver de fato os seus problemas. É exatamente como o Leandro falou, primeiro ele quer entender, depois ele quer avaliar, aí ele vai te sugerir uma conduta adequada para você, porque ele colocou você em primeiro lugar. E, em geral, não estou dizendo que todos os vendedores são assim, né? Mas o processo de vendas, de conversa com as grandes empresas ou microempresas, em geral, partem muito mais do que elas têm a oferecer. Então, nossa, eu tenho uma oportunidade incrível, né? Como é que alguém pode dizer uma oportunidade se você não sabe qual é o problema da pessoa, né? Tem uma solução, mas, poxa, primeiro vem a pergunta, depois vem a resposta, né? Primeiro vem o problema, depois vem a solução. Então, acho que esse ponto que o Leandro trouxe, ele é muito propício e muito alinhado à sua pergunta da linha da condução do processo decisório do cérebro humano, que, no fundo, o cérebro, como uma grande entidade, né, ele é ativado por estímulos o tempo inteiro. Então, se a gente percebe uma pessoa que a gente gosta e tem afinidade, a gente recebe um certo estímulo de prazer, de vontade, de se aproximar. Se a gente percebe uma pessoa que a gente não gosta, por outro lado, né, é um estímulo oposto a isso. Então, tudo que acontece ao nosso redor reflete de alguma maneira em algum tipo de padrão cerebral, né, interno, e a gente reage de alguma maneira. Só que essa reação, naturalmente ela vai acontecendo com tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor no dia a dia. Porém, a gente pode ser um destes estímulos para as outras pessoas. A nossa comunicação, inclusive está acontecendo isso neste exato instante, né? O que está acontecendo, por mais maluco que possa parecer, o meu cérebro está emitindo um ruído que sai da minha boca, que é ruído isso, né? E está passando por sei lá onde no mundo, né? Que essa internet hoje em dia é uma maluquice, chega no cérebro de um monte de pessoas que está recebendo, o ouvido, na verdade, o ouvido processa isso, envia para o cérebro e se decodifica de novo em algum estímulo sonoro que é compreendido e depois gera algum tipo de estímulo. Ou seja, se a gente dominar um pouco mais do processo de comunicação, a gente pode sim ser este estímulo, ou estar na lista dos estímulos que fazem com que as pessoas mudem o processo decisório delas para o bem ou para o mal. Se a gente sabe fazer esse processo de uma maneira instigante, a gente de fato consegue mobilizar, né, os clientes ou os parceiros ou até liderados de um jeito muito mais propício. Então, aí acho que a resposta que eu queria até passar a bola depois para você falar um pouquinho também desse seu
desse seu lado, de fazer e de liderar as pessoas e conhecer o lado interno das pessoas, na minha visão, a persuasão, ela é de fato esse processo de você entender e tirar as travas das pessoas, porque as pessoas querem ter acesso a serviços incríveis, projetos novos, querem falar em público, querem uma série de variáveis, só que elas não fazem. Por quê? Porque elas têm travas, do mesmo jeito que, eu quero crescer, quero lançar uma empresa, mas eu tenho um certo medo, né? Se alguém me ouvisse, me desse um apoio ali, seguramente eu iria com muito mais leveza. A gente pode ser essa pessoa. E aí eu acho que no seu projeto, Pri, você tem um pouco disso, de entender essa vertente interna, né, das pessoas. Então, acho que se você quiser complementar um pouquinho, acho que ia ser super bacana. E obrigada, André. E é interessante ouvir vocês dois falando, porque hoje eu especialmente lido com mulheres. Então, eu venho da área comercial há muitos anos, são quase 20 anos trabalhando na área comercial, especialmente na área comercial. E há 3 anos eu estou à frente cuidando de mulheres empreendedoras. Então, agora eu vou direcionar um pouco do que você está trazendo, falando bem sobre a mente feminina, porque nós somos diferentes, né? Todos somos, mas especialmente a mulher, a gente tem algumas características que a gente acaba trazendo muitos outros elementos. A gente traz muita culpa, né? A culpa de não ter feito, a culpa de não ter dado certo, a culpa de não ser... Então, essas travas que você está comentando é interessante, mas eu começo a perceber, principalmente hoje, trabalhando diretamente com mulheres empreendedoras, que estão totalmente relacionadas, inclusive, ao resultado. Porque, assim, elas resolvem empreender muito, por necessidade, a grande maioria por necessidade, e ela não tem esse preparo. Então ela tem a vontade, ela tem a decisão, ela tem a gana, ela tem a garra, ela tem tudo que um empreendedor necessita, como atitude empreendedora. Mas ela trava. E ela trava por conta do quê? Ela trava justamente por conta desses elementos que ela vai trazendo ali na cabecinha dela, né? Que é o que a gente fala, né? O que os coaches falam muito sobre as tal das crenças limitantes. E são elas, na verdade, que vão limitar. Então, quando a gente traz, por exemplo, eu que digo e falo que antes dela ser empreendedora, ela tem que ser uma mulher de vendas. Ela precisa se enxergar uma mulher de vendas. Porque senão ela não vai vender. Ou seja, ninguém abre um negócio, eu queria até falar aqui com quem está nos ouvindo, assim, você abrir um negócio para não ter resultado? Você abrir um negócio para não vender? Você abrir um negócio para que ele não prospere? Imagino que não. Todos nós, quando resolvemos empreender, resolvemos fazer isso para que a gente possa melhorar a qualidade da nossa família, melhorar a nossa própria qualidade de vida. Enfim, são várias necessidades que estão em você. E aí, o que eu percebo, André, bem diante do que você falou e que o Leandro trouxe, é que quando a gente olha para tudo isso, e agora vou trazer todo mundo para a mesma caixinha, homem, mulher, criança, jovem, enfim, para todo mundo para a mesma caixinha, é que assim, tudo parte da decisão. É a decisão de querer mudar. Então, quando a gente fala de cérebro, principalmente, dentro do que você está trazendo, então, assim, eu só vou mudar, eu só vou me permitir mudar se eu decidir. Ninguém muda. Sabe aquela ideia do cara que fuma? Que você fica assim, não fuma, meu amor, faz mal, todo mundo sabe que dá câncer, todo mundo sabe que o pulmão vai ficar comprometido. Mas se ele não quiser parar de fumar, não tem Cristo que faça. É a mesma coisa no processo de venda. Se você não compreender que essa é uma decisão que você tem que tomar, que assim, você é a melhor pessoa para vender o teu negócio. Eu tenho certeza, não tem ninguém na vida, né? Recentemente eu escutei um podcast do Abílio Diniz. Até hoje o Abílio fala com tanta vocação, com tanto amor a tudo que ele construiu. E por quê? Ele é o maior vendedor daquilo que ele faz. Então, o empreendedor, a empreendedora, tem que ter paixão, tem que ter essa atitude e parte da decisão. Então, para a gente se libertar dessas travas todas, para a gente se libertar de todos esses... E onde que eu encontro a persuasão, que é o tema do nosso painel, inclusive? Quer dizer, tudo isso, Pri, legal. E a persuasão? A persuasão é uma técnica também que merece ser estudada. E, mais uma vez, precisa se decidir. Precisa se decidir querer aprender sobre elas. Forma de se expressar, forma de conduzir uma reunião, uma apresentação de produto. Puxa, mas eu não sei fazer. Tem uma frase que eu utilizo muito com as minhas mulheres empreendedoras e que eu vou dividir aqui com você.
Treino é tudo, tudo é treino. Eu não sei, treina. Eu não sei ainda, treina mais um pouquinho. Eu continuo não sabendo. Treina, treina, treina. Vai chegar uma hora, você que é da musculação, você começa com a manilha de 1, daqui a pouco você taca de 20, daqui a pouco você vai ter que pedir emprestado a manilha do vizinho, porque já não tem mais na academia. Então, assim, é esse trabalho que a gente tem que fazer. E o que o André está trazendo pra gente, eu de verdade, assim, é bálsamo para mim, diante do que você está colocando, porque assim, eu não consigo hoje entender uma pessoa continuar sabendo que, olha, eu estou aqui, papapá, tendo os mesmos resultados por uma questão única, que só depende dela. E aí agora falando com você, só depende de você decidir. Decida querer, sabe, aprender coisas novas. Olha só o que está acontecendo. Você tem aí 8 dias de conteúdo maravilhoso, de coisa que vai ficar eternamente aí para você dentro do digital. Então, usufrua de tudo o que todos nós aqui estamos distribuindo para você. E aí, dentro do processo da venda, é isso. Ou seja, nós aqui estamos acreditando que o que a gente está trazendo para você é um conteúdo que vale a pena. O Leandro, o André, eu, que vale muito a pena para todos vocês que estão aí. E o que a gente quer? A gente quer que você também tenha essa mesma paixão que o Leandro fala, que tenha a mesma paixão que o André comenta, porque eu tenho certeza que se eu abrir para que cada um deles fale, ou eu mesma, fale dos nossos negócios, amor, vai ter que ter mais 3 painéis. Pelo menos mais 3 painéis. Pelo menos. Por quê? Porque a gente vai falar com paixão. Todos somos vendedores. E o André falou uma verdade que eu posso pegar um gancho desse seu ponto da decisão? Eu não queria perder, é super rapidinho, mas Bora. Esse ponto que você falou da decisão, ele é tão crítico que eu queria até extrapolar para o que vem antes e depois da decisão no nosso cérebro, porque muitas pessoas, de fato, estão convencidas. E estar convencido não é ter tomado a decisão. Muitas pessoas estão convencidas, como você disse, que elas precisam se alimentar melhor, precisam perder o peso, precisam isso, precisam um monte de coisa. Estou convencido que a melhor alimentação é a saudável. Mas e aí, de fato, no dia a dia? Será que você se alimenta? Então, essa é a primeira etapa, estar convencido. Mas a persuasão, ela é uma etapa que vai depois disso, porque o convencimento é o lado racional, técnico. Eu sei disso, ninguém tira mais essa convicção de mim, eu sei que, de fato, esse é o caminho, né? Então, muitos clientes seus, inclusive, podem estar convencidos que eles precisam, e estou falando agora com todo mundo aqui do painel, que precisam do seu produto, mas ele não vai comprar. Por quê? Porque você ainda não fez ele querer. E o momento do querer é exatamente onde entra a persuasão. A persuasão é quando envolve toda a esfera mais emocional, que não somente a racional. O cérebro ele precisa, sim, da esfera racional, técnica, para tomar decisão, todo mundo sabe disso, mas também já é bastante sabido, bastante discutido, que a parte técnica, ela chega no final, porque, em primeiro lugar, a pessoa tem que querer muito, parte de dentro. E aí, só como fica uma dica, né, que eu falei do antes, que é o convencimento, e o que vem depois, para amarrar e comprimir a decisão, ela meio que se fechar e quase que ser automática, existem alguns pilares, e eu vou colocar aqui 4 pilares que eu considero que são essenciais. Se você conhecer isso do seu cliente, você basicamente tem ele na sua mão. Se você sabe quais são as dores que eles têm, os medos que eles têm, medos ou receios, as ambições e os sonhos que os seus clientes têm, e você conecta a parte técnica, olha, este produto, ou este serviço, ou isso que eu estou te oferecendo, ou até falando, né, tecnicamente você já sabe que é importante, mas olha só como isso se conecta com aquilo que você mais quer, ou com aquilo que mais te gera apreensão, medo, receio no seu dia a dia. No exato instante que você conseguir fazer essa conexão, que é a persuasão que permite, a decisão, ela é praticamente imediata, se não imediata. Exatamente porque a pessoa saiu do lado só do estou convencido, né? Então, esse ponto que você trouxe, eu achei muito bom, porque acho que talvez, eu até vou tirar a palavra talvez, eu diria que esse é o maior desafio que as grandes empresas, as médias empresas, as pequenas empresas, né, ou os pequenos vendedores, eles têm no dia a dia, que não é somente convencer. Poxa, convencer todo mundo sabe, faz uma lista lá de prós e contras e entrega, mas não é isso que vai fazer a venda. Então, o que de fato o empreendedor, e aqui eu deixo como, né, uma sugestão de repente, próximos passos de estudo que você pode fazer, é de fato avaliar dores, medos, receios, anseios, ambições, sonhos das outras pessoas que de fato você tem
contato no seu dia a dia, e no exato instante que você conseguir fazer essa conexão, você vai conseguir ter um impacto muito maior e mais decisões vão começar a acontecer diante de você, porque você influenciou esse processo. Perfeito, André. Inclusive, isso que você falou de 4 pontos, que é de encontrar a dor, enfim, tudo isso vai fazer para o cliente sentido se ele perceber que você consegue descobrir o que nem ele sabia que ele precisava. Existe a necessidade aparente, que é o que o cliente acha que precisa, e existe a necessidade real, que aí um especialista consegue dizer. A gente falou do médico antes, né? Você tem uma dor no peito, e o médico chegar e falar, cara, faz todos os exames, faz todos os testes, olha, você tem que colocar um stent no coração. Aí o cara fala, não, para aí, é só dor. Para dor, toma paracetamol, que passa. Entendeu? Aí quando o médico realmente vai e te mostra o porquê das coisas, o que você realmente precisa, você conecta muito mais. E também quero aproveitar só para pegar esse outro ponto que o André comentou anteriormente, sobre a questão de estímulo das pessoas. A gente está falando muito da questão de experiências, né? O que faz sentido para as pessoas. Como é que eu faço, você que está em casa, como é que eu faço para estimular as pessoas, proporcionar experiências? Vamos lá, vamos imaginar os 5 sentidos que a gente tem. A visão, audição, tato, paladar, olfato. Faça você também essa experiência de ir numa loja, num restaurante, num hotel, qualquer lugar que você goste, que você se sinta bem, e começa a perceber os teus estímulos como estão funcionando. Né? Como você está sentindo naquele local, por que você gosta daquele local? Por que você paga mais caro do que um outro local parecido? E aí, aplica na sua empresa. Começa a aplicar, busca o que te marcou e vai e aplica na sua empresa. Porque, afinal, as pessoas não estão te comparando só com o teu concorrente. As pessoas estão te comparando com experiências que eles tiveram em algum lugar. Né? Talvez você tenha uma oficina mecânica, os caras estão te comparando com um hotel que ele tirou férias. Qual o nível de atendimento? Quais foram as sensações que foram causadas lá? Né? Aí você vai estimulando. Oficina mecânica, como é que eu faço para estimular paladar? Cara, tem um cafezinho bacana. Por que não você poder dar um alfajor, né, um cupcake para o teu cliente? Olha, é da Dona Maria que faz aqui pra gente, faz com carinho. Estimula o paladar do cara. Olfato, tem um cheiro, né, especial no local onde a pessoa fica esperando. O tato, tem poltronas que realmente remetam qualidade, confortáveis, por que não? De visão. Teu espaço, ele gera percepção de valor. Como é que ele está harmonizado? E nem se fala a questão da audição. Tudo que você fala, tudo que você passa de orientação para o cliente, ali está se determinando quem é você. Gente, você que está em casa, nós somos personagens. Qual é o teu personagem? Você decidiu qual é o teu personagem? Todos nós interpretamos personagens. Quer ver? Você tem o personagem pai, se você tem filho. Você tem personagem esposo, esposa. Você tem personagem vendedor, empresário. Você tem o personagem amigo. E você não é com o seu filho como você é com o seu cliente. Você não é com sua esposa como você é com seus amigos. Você tem personagens. Defina o seu personagem empresário. O que você quer passar para as pessoas. Qual o nível de encantamento você quer passar para as pessoas? Entendeu? Quer ser um profissional de alto nível? Quer ter reconhecimento? Quer ter uma boa remuneração? Gente, é muito importante você vestir a camisa. Mas se não suar a camisa, a Priscila falou antes sobre a questão de fazer do mesmo jeito você tem o mesmo resultado. Eu já nem acredito mais nisso. Você fazer do mesmo jeito é começar a ter menos resultado. Porque alguém está te passando na frente. Alguém está indo. Né? E eu vejo muitas empresas que se consideram felizes com o que têm, mas talvez estão encontrando ouro onde tem diamante. Né? Onde tem diamante. Tem que cuidar da experiência das pessoas para poder valorizar mais, botar mais. E aí, aquilo que eu falei no começo sobre a questão do marketing, falou marketing digital, o marketing que eu mais acredito, gente. O que você fala da sua empresa é propaganda. O que eu falo da minha empresa é propaganda. O que o cliente fala da sua empresa, o que o cliente fala da minha empresa, essa é a verdade. Então, surpreender o cliente, cuidar da experiência dele,
é investir no mais eficiente marketing que possa ter, que é o boca a boca. É o boca a boca. É o que as pessoas falam sobre a sua empresa. Essa é a minha opinião. Muito legal. bem. Posso só fazer um adendo para te passar Pode. a palavra? Assim, veio um experimento, eu não vou entrar muito na parte técnica de neurociência aqui, porque acho que não vem ao caso, mas no mestrado em neurociência que eu faço, né, em Londres, inclusive eu trago uma série de dinâmicas dessa dentro dos treinamentos, né, que ali sim, né, tem mais espaço para aprofundar em coisas técnicas, mas uma das coisas que o Leandro comentou, achei muito interessante, esse de estimular, né, os sentidos das pessoas, e até depois eu vou te passar também para, enfim, se você quiser complementar nessa linha, tem um experimento que foi muito interessante, feito numa ponte, é uma ponte que gerava, no inglês, emotional arousal, né, ou seja, um despertar emocional, deixava a pessoa no estado de excitação pelo simples medo de atravessar uma ponte, ou seja, você fica aflito, você fica apreensivo, né, e o experimento era esse, atravessar a ponte, do outro lado ali tinha uma moça bonita, né, e eram homens atravessando as pontes, a ponte individualmente, então atravessava a ponte, chegava lá, né, e contatava a moça, enfim, aí a moça falava, poxa, parabéns, você concluiu o experimento, muito bacana, tá aqui o meu telefone, e deixava ali no ar meio uma brecha, né, de sedução. E isso aconteceu nesse momento, né, depois de passar da ponte. Então esse foi um grupo de pessoas. Outro grupo de pessoas significativo, se não me engano, 20 pessoas que fizeram pós-ponte, e 20 homens fizeram esse mesmo contato com essa mesma pessoa, ou seja, com a mesma mulher, sem ter passado pela ponte, ou seja, sem despertar essa aflição, essa apreensão. E dos homens que não tinham tido essa experiência, eles nem lembravam, assim, pouquíssimos lembravam que de fato a moça tinha feito aquilo e tal, alguns dias depois. Aqueles que tinham passado pela ponte não conseguiam esquecer da moça, tentaram ligar para a moça, fizeram contato com a moça, enfim. Aquilo fez com que a mensagem, de fato, ficasse muito mais ativa no cérebro daqueles homens, e não só depois foi feito um estímulo, uma avaliação, né, no cérebro de quanto que ele era realmente ativado quando se mencionava a moça em questão, e os homens que tinham passado por essa ponte, eles de fato, na hora que falavam o nome da moça, ou a experiência como um todo, eles lembravam de fato muito mais e tinham uma ativação cerebral muito maior. Então, quando a gente consegue ativar, né, o cérebro das pessoas que estão ao nosso redor, né, óbvio que nesse caso foi um experimento, mas pode ser num restaurante, pode ser no serviço, pode ser no dia a dia, com os estímulos, né, dos 5 sentidos, como o Leandro colocou, a gente tem sim uma chance de se tornar muito mais memorável, muito mais impactante e realmente marcar a vida de uma pessoa, né? Isso acaba sendo interessante como a neurociência pode de fato trazer alguns estímulos e algumas percepções que às vezes são óbvias do ponto de vista, né? É óbvio que a gente tem que estimular os estímulos estimular os sentidos das pessoas, mas a gente não sabe quantificar. E é muito significativa a diferença. Então, eu achei bastante válido esse ponto e até de reforçar, para que realmente, se você tem um negócio, tente ir além de só ir para a parte técnica, porque a parte técnica perde absolutamente tudo disso, né? Toda essa parte aí fica simplesmente de lado e você perde a parte mais bonita da comunicação, que é essa. Exatamente, André. Até porque, veja que tem um termo que se usa, que paladar não retrocede. A partir do momento que você entregou um serviço de forma que você surpreendeu, encantou o seu cliente, ele não vai aceitar menos do que isso dos demais servidores que foram prestar alguma coisa para ele. Então você se coloca no andar acima, não tem jeito. E tem uma coisa importante que eu gostaria de reforçar diante do que vocês estão trazendo, que assim, tudo isso tem a ver com persuasão. Quando a gente estimula experiências, para o cliente, a gente também está se utilizando de técnicas de persuasão. Quando você se considera, inclusive o que o Leandro colocou aqui é importante da gente falar, porque assim, olá, alguém está me ouvindo aí? Ele trouxe mecanismos. Sim, a gente está te ouvindo, Lê. A gente está te ouvindo aqui, sim. Olá. Leandro perguntou se a gente está ouvindo, a gente está te ouvindo, sim. Tá tudo certo aqui. A imagem está travada para mim. Tá travada a imagem travou, mas a gente está te ouvindo aqui. Você está ouvindo a gente aqui, tá tranquilo. Tá, então, bora lá. Eu estava comentando, Leandro, que uma das coisas que, de fato, para a gente é bem interessante da gente utilizar
nesse nosso painel é mostrar para você que tudo o que o Leandro trouxe, o que o André colocou, fazem parte de persuasão. Ou seja, todos esses elementos podem te ajudar a persuadir melhor. Então, a persuasão, ela é marcante pela forma como você se apresenta, pelo seu tom de voz, pela forma como você se conecta com as outras pessoas, como você gera experiências para as pessoas no seu ambiente de trabalho, na tua loja, na tua clínica, enfim, na onde você tem. Só que a gente hoje tem que pensar que a gente está lidando com marketing digital, que a gente está lidando com a internet. E aí, é bacana quando a gente vai no lugar e a gente explora os sentidos do paladar, do tato, né, de tudo isso. Mas e no digital? Como é que a gente leva isso, principalmente, para que as pessoas saibam mais de você e queiram viver essa experiência? Então, acho que um dos pontos importantes que eu gostaria de trazer aqui para você refletir é que essa mesma consideração que você traz para o teu espaço, de pensar nele todo lindo, todo cheiroso, todo harmônico, é importante que você traga também na hora de você fazer uma live, na hora de você conduzir para criar um conteúdo para a internet, na hora de você pensar em fazer um anúncio no digital, porque isso vai estar diretamente ligado à mensagem que você quer passar. E essa mensagem, ela precisa também ser persuasiva. Como é que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Então, como a gente está falando do conceito de persuasão para que a gente possa alavancar mais as vendas, é importante a gente também frisar aqui que todas essas considerações vão fazer com que você tenha mais sucesso, tenha mais resultado. É a nossa proposta aqui. É trazer, de fato, considerações práticas para você. Então, use e abuse das experiências, dos sentidos, como o Leandro colocou. Use e abuse de querer fazer com que o teu cliente te deseje a ponto de falar assim, meu Deus, eu preciso de 1 hora com essa pessoa. Eu preciso de 1 hora com esse ser humano de luz. Eu preciso comprar dela, eu preciso comprar dele, eu preciso frequentar os mesmos lugares que essa pessoa está. É assim que a gente vai se tornando memorável, como disse o Leandro, é assim como a gente vai se tornando desejável para as outras pessoas. E cada vez mais é importante a gente dizer que, assim, quando a gente olha para o digital é um mundo sem fronteira. É um mundo, assim, eu diria que quase que infinito. É o universo. É o universo. Fazer ali. Agora, como é que a gente comunica? Como é que a gente faz essa roda acontecer? E como é que a persuasão pode te ajudar? Então, eu queria só fazer um breve resumo de tudo aquilo que foi colocado, só mais uma sintaxe para você, para que a gente possa entender agora como é que você vai na prática. Então, imagino que você está com o seu caderno, né, com a sua caneta, então bora anotar. Então, cuidados que você tem que ter. Leandro trouxe muito isso aqui e eu gostaria que agora você também pensasse. Então, primeira coisa, identifique através do seu cliente, né, ou seja, gere nesse seu cliente as experiências para ele. Então, pense sempre que esse cliente precisa se decidir. Disse o Leandro aqui. Então, como é que ele vai, né? Quer dizer, como é que você vai começar a atingir o coração dele? Você precisa conhecer ele, você precisa ser um orientador, lembra? Para o Leandro, mais do que um vendedor, você precisa ser um orientador. Olha que incrível, já aprendi, tá, Leandro? Depois você me fala se eu tô com nota 10 aqui. Olha lá, hein? Tô tentando fazer uma sintaxe aqui, hein? Então, aí o André nos trouxe que, de verdade, não basta só convencer. Que, além de convencer, você precisa fazer com que a pessoa queira muito. Olha que incrível isso. Então, não adianta só você convencer. Você precisa, porque o convencer, vamos partir do pressuposto que é o mais simples. Agora, como é que você faz com que você faça com que a pessoa te deseje, te queira? Sabe aquela coisa da paixão? Todo mundo aqui um dia já foi apaixonado por alguém, ou pensa em se apaixonar, então aquele como diz uma amiga minha, borboletas no estômago. Então é essa borboleta que você tem que gerar para o teu cliente. E aí, claro, pensar na estampa, ou seja, em toda essa estamparia, que aí utilizando esses sentidos todos, né, do tato, da audição, da visão,
do olfato, de tudo, para que você possa, então, encantar o teu cliente. Você quer ver como isso é prático? E aí, vamos levar isso para o digital? Bora lá. Se você hoje encontra, você está no... E aí eu vou utilizar muito desse exemplo que o André trouxe, falando, né, do mestrado sobre esse exemplo. Eu também vou trazer um outro exemplo de uma outra pesquisa que foi feita, o André deve conhecer também, de uma pesquisa que foi feita, na verdade, dentro de um aeroporto, onde tinha uma pessoa que estava passando mal. Ela caiu no chão passando mal. Tudo aquilo era fake, era para que de fato fosse feito ali um diagnóstico para mostrar o quanto uma pessoa ela pode ter autoridade naturalmente. E aí, nesse momento que ela começou a se estribuchar no chão e tal, imediatamente as pessoas começaram lá a acudir, não sabia o que fazer, só socorro, socorro. Veio um médico, todo paramentado, e disse, naquele momento dele só chegar, todo mundo abriu a roda e deixou o médico atender aquele que estava caído. Mesma situação com o médico não paramentado. Ele não estava vestido de médico. Imagina o médico agora. Como é que se veste um médico? E aí, essa pessoa chegou no meio daquele vucu-vucu, disse, eu sou médico, eu sou médico, eu sou médico, eu sou médico, mas ele não tinha posicionamento de médico. Ele estava ali agora fingindo um papel de médico. Moral da história, não deixaram ele atender o cara que estava ali se estribuchando no chão. Por quê? Porque não houve persuasão. Porque naquele momento, esse elemento autoridade, ele é notório. Então, e claro que a gente aqui poderia entrar em vários outros fatores, né, em questões de padrões mentais, né? Quando você pensa no empresário, como é que é a figura do empresário para você? Pode ser que seja de calça jeans e camiseta, como Steve Jobs. Pode ser que seja todo paramentado, com terno, gravata, todo alinhado, com um sapato super engraxado. Como é o nosso Janguier? Por favor, claro. E eu vou tomando água já. Uhum. Se eu não me comporto como um profissional de alto nível da minha área, eu tenho que convencer as pessoas para chegar ao status de, bom, ele é isso, né? Pela forma como eu me comporto, a forma como eu falo, a forma como eu me visto também é importante. E ninguém compra de quem não confia. Assim como ninguém se apaixona por quem não confia, não é mesmo? Gerar canal de confiança é fundamental no processo de venda. Se você não consegue se colocar como uma autoridade e agir como uma autoridade e entregar ótimas soluções, o canal de confiança está quebrado. A pessoa não vai te dar ouvidos. Porque se o médico chegasse ali e falasse, ó, tem que fazer tal coisa, alguém ia discutir? Ninguém discute como uma autoridade. Então, comporte-se, encontre seu personagem para que você seja uma autoridade e você vai ver que seus clientes vão começar a te ouvir de forma diferente. E olha só, a gente está chegando ao final. Vocês nem perceberam, né? Mas a gente já está chegando no nosso final de painel. Eu já estou aqui, tipo, lamentando, porque tá uma delícia ouvir esses dois. Gente, eu estou no meio de dois homens incríveis, vocês não estão entendendo. Incrível, incrível, estou adorando. Então, assim, eu gostaria que agora a gente fizesse as nossas considerações finais. Então, eu vou entregar aqui 30 segundos para o Leandro, para fazer um super fechamento ali, e depois para o André. E aí a gente vem e faz o nosso encerramento. Pode ser? Então bora, Leandro. Suas considerações finais. Bacana. Bom, satisfação imensa, né, estar aqui. Adorei, aprendi muito com vocês também. E quem está em casa, quem está assistindo, não precisa aplicar tudo. Comece por uma coisinha. Faça uma diferença na vida de alguém. Faça uma diferença no seu atendimento. E uma por vez, você vai ver que você vai chegar a grandes resultados. Então, se eu puder te dar uma dica, eu ficaria muito feliz com isso. Devagar e sempre. E para você, André?
Muito legal, prazer imenso ter conhecido aqui vocês, ter tido esse momento aí de troca, aprendi muito também, foi um prazer gigantesco e de fato esse assunto é apaixonante, então espero que como mensagem final e algo que pode ser levado para o dia a dia, é importante que cada um aqui entenda que a gente tem um papel maior do que somente vender, né, ou receber financeiramente por aquilo que a gente tem a oferecer no mundo, mas de fato a gente, quando sabe se comunicar, quando a gente sabe fazer a mensagem ativar o cérebro de outras pessoas, a gente tem uma chance grande de mudar a pessoa em essência, mudar o que ela é, mudar o que ela acredita, mudar o que ela pensa, mudar o jeito que ela se comporta, mudar padrões, enfim, mudar de fato pessoas. E quando a gente percebe o poder disso, a comunicação ela se torna apaixonante, porque é um jogo de sedução, sim, mas não é sedução do ponto de vista sexual, é uma sedução que você realmente pode encantar as pessoas através daquilo que você fala. E quanto mais isso vai se materializando, mais você percebe o poder das suas palavras. E aí você chega num território, né, já trazendo para a esfera do empreendedorismo, que você pode perceber que as pessoas, não necessariamente você precisa vender, mas as pessoas começam a comprar de você, né? É uma diferença semântica, mas quando você vai do lado de dentro da pessoa, mexe as chavinhas por lá, ela começa a querer, e aí surge um pouco do que a Priscila falou, do que o Leandro falou, de gerar essa paixão, essa pressão interna. É a pessoa querendo e não você pressionando ela por fora, porque aí quem pressiona por fora é chato. Quem impressiona por dentro acaba encantando a pessoa. Então, isso é o que mais me apaixona. Então, e foi o assunto que a gente falou. Então, para mim é um prazer tremendo ter contribuído um pouquinho. Espero que tenha trazido boas reflexões. E sucesso aí no seu empreendimento. Que você tenha muitos resultados e impacte muitas pessoas aí pela longa trajetória da sua empresa. E para a gente terminar, eu quero deixar uma frase que eu me aproprio muito dela. E eu tenho certeza que pode fazer muito sentido para você também. Nós nascemos para servir. O ser humano nasceu para servir. Então, que possamos servir as pessoas, que possamos servir aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, e que você também possa ser servido através dos seus fornecedores, dos seus amigos, da sua família. Leve a missão de servir. E essa sim é que vai causar uma grande diferença para você, para a sua vida e principalmente para o seu propósito de estar aqui, nesse plano, nesse planeta azul. Então eu quero deixar aqui, primeiramente, o meu agradecimento a você, Leandro, prazer enorme te conhecer, a você, André, virei fã desses meninos, já virei fã, e a você que está aqui, acompanhe o nosso Summit Êxito, tem mais conteúdo por aí e até o nosso próximo. Tchau! Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo e ver que aí está o ponto principal de empreender, né? Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Muita gente me pergunta como é que cresce o negócio, como é que se desenvolve, como é que consegue colocar ferramentas e técnicas para fazer os negócios funcionarem. E eu sempre respondo, ferramenta e técnica é parte de você fazer o seu crescimento. O que você precisa é se relacionar com pessoas competentes para te ajudar a te levar para o próximo nível. Satisfação enorme, quero inicialmente cumprimentar aqui esse time de mentores, todos sócios do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E um abraço especial para todos vocês abstinados. Quando nós tivemos a ideia de criar esta mentoria, eu não imaginava o quão importante ela pudesse ser para o Instituto Êxito e para transformar a vida dos empresários como vocês.
A nossa conexão ela é diretamente com as pessoas. Então a gente não só transforma os negócios dos mentorandos, a gente transforma a vida deles. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. E quando você está num grupo, principalmente num grupo de empreendedores, as dúvidas ficam ainda mais maduras. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. Para mim, a principal base do mentoring e que isso realmente tem transformado a vida das pessoas, é essa oportunidade desse conhecimento mútuo entre mentor e mentorando. A oportunidade que está sendo entregue aqui, ela é algo que muda o jogo e toda a perspectiva de um negócio. Mas eu acho que a base disso é essa constelação de mentores que a gente tem, né? Então esse conjunto de pessoas maravilhosas levando conteúdo produtivo para os mentorandos faz com que eles tenham uma vida verdadeiramente diferente. Porque eu acho que a pessoa, para escolher um mentor, ela tem que escolher pessoas que fizeram e realizaram de verdade. Porque o mentor ele tem um nível de influência até mesmo no subconsciente de cada mentorado. Esses dias que a gente passou aqui tendo acesso no café da manhã, sentar com o mentor, compartilhar uma ideia e ele dizer para mim, olha, faz assim, vai por aqui, se você falar assim, vai dar certo, e eu já aplico, já vejo o resultado na hora. Isso para o meu negócio, para o meu propósito, teve um retorno muito especial. E, assim, é uma coisa que eu não encontraria em nenhum outro lugar. Esse tanto o acesso como a visão de um empresário experiente sobre a minha ideia e o meu sonho. Somatória dos conhecimentos, de toda ementa, de toda estrutura, da experiência imersiva, com certeza aqui pode gerar 10 vezes mais de lucro, de resultados em qualquer negócio, em qualquer segmento. E que é indispensável para todo mundo que tem uma empresa, para todo mundo que quer levar o seu negócio para níveis ainda maiores, né? Eu particularmente vou sair com 3 negócios daqui. Então esses 3 negócios, um deles com certeza já vai trazer mais do que o retorno do que eu investi. Então existe um preço, of course, tudo tem um preço, né? Agora o preço está aí, é esse. Agora e o valor? O valor é quase que imensurável. Existe um preço, mas existe o valor é muito maior do que o preço que foi investido. A minha empresa tomou uma outra proporção, eu vim para poder organizar ela, hoje eu já estou interessado em outros negócios, ou seja, o valor que veio agregado aqui ao network, a toda a experiência, a ganhar a experiência de empresários que estão há 20 anos na minha frente, me fez pegar um elevador para um nível que talvez eu nem chegasse. O fato de estar perto da natureza, estar num lugar paradisíaco como esse, com certeza ajuda a gente a ter uma entrega melhor nossa e dos mentores conosco, né? E se conectar ao paraíso não só como uma foto, e sim com presença real, sentir esse ar diferente. Porque vim para cá e é fuga, é férias, e não se conectar ao natural, também você está deixando escapar alguma coisa. Mas isso aqui é muito mais propício do que você estar fechado num quarto, né?
Se eu tivesse que dar um conselho para todas essas pessoas é que não pensem no dinheiro, nada é fácil, você vai ter ali as suas objeções para poder pagar aquilo, mas o que você vai aprender não tem preço. O mentoring é uma excelente oportunidade de vocês conectar mentes que construíram grandes negócios em várias áreas completamente diferentes. Isso é algo que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo que não seja aqui. Eu acho que muda sua vida e o seu negócio. E com certeza eu acredito que conhecimento, vivência, experiência e network num lugar paradisíaco, fantástico, vai levar as pessoas que estão aqui para o próximo nível.